Muito bem, pessoal, vamos começar agora a nossa segunda aula sobre romantismo e hoje nós vamos falar especificamente da segunda geração do romantismo. Primeiro, nós vamos falar de alguns termos importantes dessa geração: ultrarromântica, mal do século, byroniana e spleen. Então, falando um pouco dessas palavras, nós vamos sempre ouvir essas expressões associadas ao segundo momento do romantismo brasileiro. Então, esse período em que nós temos um ultrarromantismo, isso significa o romantismo chega ao seu extremo. Se nós falamos na outra aula que uma das marcas do romantismo é o sentimentalismo, é o egocentrismo, isso chega agora realmente ao exagero. Este é o ponto. O ultrarromantismo é o pico do romantismo no Brasil em se tratando de poesia. Na prosa nós vamos ter algumas categorizações diferentes, vamos falar disso numa outra aula. Mas na poesia romântica nós temos o pico no ultrarromantismo, que é a segunda geração, chamada também de mal do século, byroniana ou spleen. Então, falando do ultrarromantismo, teríamos uma expressão exagerada de todas as emoções, sensações, sentimentos e valores e princípios do romantismo. Tudo aquilo que eles defendem agora está levado ao seu extremo. Mal do século é justamente porque essa foi a geração marcada pelo pessimismo, pelo tédio, pela morbidez. Então, havia uma expectativa de morte iminente e tudo isso acabou gerando a expressão mal do século. Havia algumas doenças incuráveis, como a tuberculose, por exemplo, que matavam as pessoas. Muitos poetas dessa geração morreram muito jovens, muitos demonstraram o desejo de morrer e tudo isso acabou categorizando essa expressão mal do século. Outra expressão é byroniana. Por que a expressão byroniana? Porque byronismo vem da expressão do nome do poeta inglês Lord Byron, que também era adepto desse pessimismo exagerado, dessa morbidez, desse tédio. Então, a influência de Lord Byron sobre os escritores brasileiros foi muito grande e essa geração então foi chamada de byroniana, falando de byronismo como uma espécie de características da obra literária desse poeta inglês. Spleen é uma expressão em inglês que, nem sei se é assim que se pronuncia, mas é uma expressão em inglês que significa tédio, que significa esse sentimento de inutilidade, tédio, de descaso para com a vida, ou de desilusão com a vida, desengano. Então, é uma expressão muito comum, muito típica também, associada à segunda geração romântica. Então, quando falamos em segunda geração, quando analisamos alguns dos seus poemas, vamos falar de uma poesia muito carregada desse sentimentalismo e que geralmente está associada à morbidez e ao tédio. Ok? Bom, então quais são os temas recorrentes? Já comecei a mencionar e gostaria de trazer para vocês esses temas: a morte, o amor não correspondido, o tédio, a insatisfação e o pessimismo. Então, falando da morte, a morte é o escape. Nós falamos que uma das marcas do romantismo é a evasão. A evasão na primeira geração está associada ao mundo dos sonhos e ao passado. Na segunda geração, a fuga da realidade se dá ainda pelo mundo dos sonhos, ainda há essa fuga. Em Casimiro de Abreu, você tem uma fuga para a infância, ao passado ligado à infância, mas na maioria dos poetas a relação da fuga da realidade é com a morte. Então a morte seria a solução cabal para a vida humana ou para, na verdade, o tédio humano e para a desilusão em todos os sentidos. Ok? Bem, tédio, como o próprio nome já diz, insatisfação e pessimismo estão muito interligados, são expressões muito interligadas. E essas expressões mostram de uma ambiência de sentimentalismo, de sofrimento, de dor. Por quê? Justamente por causa daquele segundo tema, amor não correspondido. Nós vimos que na primeira geração você tem um amor não correspondido e não concretizado. Na segunda geração você tem um amor não correspondido
e a concretização desse amor acaba ficando a cargo da ilusão, ficando a cargo do sonho, ficando a cargo das alucinações, da loucura. Então, em muitos poemas, você vai ter o encontro do eu lírico com a sua amada, idealizada, mas esse encontro fica restrito ao mundo dos sonhos, ou alucinações, ou à própria morte. Né? Uma outra coisa importante é que, para esses poetas, a realização física do amor, carnal, a relação sexual, estará ligada à corrupção do amor verdadeiro. Então, esse amor verdadeiro será uma expressão muito típica do que se alcança pela sublimação, ou seja, depois da morte se alcançaria este amor, somente com a morte se alcançaria esse amor. Então, em vida você experimentaria a corrupção do amor. Então, é uma concepção bem pesada a respeito do amor e do relacionamento amoroso nesse período. Então, esses são temas recorrentes na nossa literatura da segunda geração romântica. Vamos continuar. Características dessa geração, então. Primeiro, profundo subjetivismo. Lembre-se que o subjetivismo é uma marca normal, geral, do romantismo. Mas agora nós estamos falando do extremo, falando do subjetivismo extremo, ou seja, tudo que acontece no mundo tem menor importância do que acontece no mundo psíquico, no mundo subjetivo do eu lírico. O eu lírico é esse ser que sofre, e esse sofrimento dele acaba sendo o mote para toda a sua poesia. Esse sofrimento geralmente relacionado a uma desilusão amorosa. Depois, sentimentalismo exacerbado. Então, esse sentimentalismo exagerado que vai ao extremo, né? Depois, pessimismo e melancolia, também muito ligado a esse momento, como eu já disse. Egocentrismo e individualismo. Lembre-se, a poesia, a obra literária romântica já é, por natureza, uma obra que é carregada de individualismo e egocentrismo. Tudo gira em torno do eu, e esse eu lírico e o seu sofrimento, tudo que importa no mundo gira em torno dele. Então, já falamos sobre isso. Fuga da realidade. Então, essa fuga da realidade se foge para o mundo dos sonhos, para a infância em alguns poetas e para a morte em quase todos. Então, essa é a fuga. O escapismo, né, que justamente está interligado a essa fuga da realidade e escapar, né, das situações da vida. E o saudosismo. Então, quando você lê, por exemplo, o poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, você vê um saudosismo, a saudade da infância. Né? Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Então, olha só, esse tempo passado é o motivador desse poema que fala sobre a saudade da infância. Então, essas são algumas características em linhas gerais. Gostaria de acrescentar aqui uma seguinte expressão. Nós temos um tema recorrente no romantismo que é o amor e a mulher. Que, nesse caso, um tema interligado. O amor e a mulher. A correspondência do amor pela mulher se faz de maneiras distintas nas várias gerações românticas, no caso das 3. Na primeira geração, a mulher é sempre idealizada, angelical, colocada como uma virgem num pedestal e uma visão muito carregada de simbolismo religioso. Então, ela não corresponde ao amor e não concretiza o amor. Na segunda geração, ela já corresponde. Em alguns poemas, você vai ter a correspondência do amor. Esse amor correspondido, porém, não concretizado, em alguns poetas. Em outros, você vai ter o amor ainda não correspondido. Então, dependendo do poema que você estiver lendo, você vai ter um amor correspondido e não concretizado. E a concretização desse amor seria, por exemplo, a corrupção do amor. Por isso que esse tema é muito presente nessa obra. Então, a mulher não corresponde ou corresponde e não concretiza o amor na segunda geração. Na terceira geração, o amor já é correspondido e concretizado. Então, você tem um amor que está se aproximando de uma visão realista do relacionamento amoroso na vida. Ok? Só para você acompanhar essa evolução do tema do amor e da mulher. O tema do indianismo, que é comum na primeira geração, praticamente desaparece na segunda. Então, essa geração já não vai
abordar mais esse tema será deixado de lado. Na terceira geração, você tem um tema novo, que é a questão da abolição dos escravos, e esse tema de poesia social é um tema diferente também. Então, a segunda geração é única. Ela não vai tratar nem das questões sociais, também não vai tratar da questão do primitivismo histórico brasileiro e essa tentativa de consolidar a brasilidade, como eu falei na aula sobre a primeira geração, mas vai se ocupar justamente desse ambiente da vida boêmia, da vida noturna, né, do sofrimento, do tédio, da desilusão amorosa, de tudo, todos esses temas que são recorrentes e com essas características que vocês estão vendo aí no slide. Vamos avançar? Quais são os autores dessa geração? Eu escolhi falar dos 4 principais autores, mas deixei o nosso Álvaro de Azevedo por último, justamente porque eu vou mostrar um poema dele e fazer um comentário geral sobre as obras que eu pedi para vocês lerem desse autor. Então, o primeiro autor que nós vamos mencionar é Casimiro de Abreu. Então, Casimiro José Marques de Abreu, olha, ele viveu entre 1837 e 1860. Observe que a vida desses poetas é uma vida muito curta. Geralmente eles morrem cedo, levam uma vida boêmia, são jovens de uma elite intelectual que tem que sair das suas cidades para ir para os centros urbanos estudar direito ou medicina, geralmente, e ali dentro daquele ambiente com pouca possibilidade de lazer, eles se entregam a uma vida noturna, de bares, né, que eles chamavam de tabernas ou tavernas, uma vida em que eles vivem a boêmia, essa vida boêmia, essa vida noturna, essa vida do jovem da época. O que ele tinha para isso é se entregar aos vícios, à bebedice, e essa vida noturna, aliada a um contexto aí de proliferação de algumas doenças respiratórias, fez com que muitos deles morressem de tuberculose, de pneumonia, né, e tivessem a sua saúde comprometida, né, pela bebida, pelo cigarro, pelas drogas, no caso, drogas que existiam na época. Tá bom? Bem, então Casimiro de Abreu, ele é o poeta que escreveu Meus 8 Anos, um dos poemas mais famosos e conhecidos da nossa literatura, e as obras que ele escreveu, As Primaveras, Saudades e Suspiros. Lembre-se, todos eles são importantes. Nós fizemos uma escolha nessa quinzena de trabalhar com Álvaro de Azevedo. Mas Casimiro de Abreu, por exemplo, tem até mais proeminência na sua obra literária e mais destaque dentro de uma vertente do nosso romantismo até do que o Álvaro de Azevedo. Porém, nós fizemos uma escolha, é só isso, tá bom? Isso significa que, sabendo que este é um autor da segunda geração romântica, você também vai ler alguns poemas dele, principalmente esse, Meus 8 Anos, que é o mais famoso poema que ele escreveu. Ok? Então, nós temos aqui agora Luiz Nicolau Fagundes Varela, que é o nosso Fagundes Varela, o conhecido poeta também dessa geração do romantismo. Viveu de 841 a 875, novamente mantendo aí uma vida curta, né, entre os autores dessa geração. Obras Vozes da América, Noturnas, e esse autor já começa a ter uma entrada em algumas características, em algumas obras, em alguns poemas, na terceira geração, numa poesia mais social. Então, isso é comum na obra de Fagundes Varela. Mas foi muito marcado por um drama pessoal de sofrimento. Né? Em outro momento, nós poderemos falar um pouco mais sobre ele, mas você pode ler um pouco da sua biografia, um pouco das suas dores, de como as suas perdas pessoais afetaram a sua produção literária. Então, isso é muito importante. E eu tenho dito muitas vezes, vocês já me ouviram falar isso, e na outra aula de romantismo eu falei isso também. Nós temos, assim, sempre que algo influencia a sociedade, o contexto, influencia as pessoas e, por conseguinte, influencia a sua arte. Da mesma forma, os dramas pessoais, sofrimentos amorosos, perdas de familiares, perda de filhos, enfim, todo tipo de drama pessoal também vai influenciar na obra dos autores. E é o caso de Fagundes Varela. Vamos continuar. Junqueira Freire, que era monge, era alguém ligado à igreja. Os temas recorrentes dele são o horror, desejo reprimido, sentimento de pecado, revolta, remorso, obsessão de morte. Então, muito ligado a essa questão da sua vocação ministerial, da sua vocação monástica,
né, e a sua clausura e os seus desejos humanos. Então, é perfeitamente compreensível que a mente humana, tomada por essas crises, por esses momentos, tenha gerado poemas belíssimos e profundos a respeito desse sentimento de morte, nesse caso, pecaminosidade, revolta, remorso, enfim, muitos sentimentos que povoam a vida desse autor, no caso o eu lírico que ele constrói. Lembre-se que nós estamos falando da vida dele e o que afeta a vida dele, obviamente, vai afetar a sua arte, a sua literatura. Mas ele cria um eu lírico, que pode ser, inclusive, um eu lírico que sente tudo isso como construção intelectual do seu autor, né? Lembrando que o eu lírico é a voz poética criada pelo autor, através da qual ele extravasa a maneira como ele vê o mundo na sua poesia. Então, as obras dele: Desespero na solidão, O remorso do inocente, Teus olhos, Arranco da morte, Martírio, Ambrósio, Louco e Morte. Então, temos aí essas obras de Junqueira Freire, que é um também dos nossos principais autores do romantismo brasileiro da segunda geração. Ok? E agora chegamos ao nosso autor eleito para essa quinzena como autor base para a nossa reflexão, que é Manuel Antônio Álvares de Azevedo, que viveu entre 1831 e 1852. Isso mesmo. Viveu 20 anos e 7 meses. Na verdade, morreu com 21 anos incompletos, 20 anos e 7 meses, e a data da sua morte, em 1852, ele iria completar ainda 21 anos. Isso significa que, quando você olha ali as obras, Lira dos 20 anos, Noite na Taverna, você vai ver que as obras dele foram publicadas depois da sua morte. Então, ele morreu em 52 e Lira dos 20 anos foi publicada em 53. E aí você tem que esse autor produziu uma literatura profunda, apesar da sua pouca idade, foi alguém de destaque na elite intelectual brasileira e realmente morreu muito jovem. Ele teve uma tuberculose que aparece aí por volta de 1848, começa a dar os primeiros sinais, e em 1851, 52, ele tem uma queda de cavalo que agrava, né, o seu problema pulmonar, e a partir daí é realmente ladeira abaixo. Infelizmente, ele veio a falecer muito jovem. Então, escritor, contista, dramaturgo, poeta, ensaísta brasileiro, deixou 3 obras, né? Lira dos 20 anos, Macário e Noite na Taverna. Lira dos 20 anos, na verdade, era um projeto que ele tinha das 3 liras, com outros autores. Ele produziu Lira dos 20 anos, deixou essa obra completa, que foi publicada depois dessa maneira. Noite na Taverna, um livro de contos. Eu pedi para vocês lerem primeiro essa obra, né? Inclusive deixei o audiobook para vocês ouvirem. Aqueles que têm tido dificuldade de ler no celular, de repente podem ouvir, e isso pode ser interessante. E Lira dos 20 anos para essa semana. Então, pedi essas 2 obras. Por quê? Álvares de Azevedo morre muito jovem, deixa uma obra muito profunda. E a obra dele é uma das mais marcadas pelas características do ultrarromantismo. Isso na poesia. No caso, por exemplo, estamos falando de Lira dos 20 anos. Muito marcada pela morbidez, pelo tédio, pela sensação de que é momento de deixar a vida. Vou mostrar um poema daqui a pouco para vocês dele. Vocês vão ver que é assim que ele se comporta, é assim que ele se manifesta literariamente. Já na obra Noite na Taverna, ele faz uma literatura de horror, uma literatura de quebra de paradigmas, de ruptura. E alguns dizem, inclusive, que ele não fez essa obra nem para ser publicada, que Lira dos 20 anos estaria sendo preparada para ser publicada, mas Noite na Taverna seria um projeto pessoal. Então, nessa obra, ele destila assim, um gênero diferente das demais obras da sua época, um gênero mais gótico, mais pesado, carregado com incesto, com necrofilia, com práticas que beiram a insanidade e que provocam repúdio. Ao mesmo tempo em que ele cria essas histórias fantásticas, elas são contadas por 5 jovens numa taberna ou numa taverna, e essas histórias acabam beirando muito mais assim, a construção, né, de histórias de horror, como quem senta num acampamento e começa a contar histórias fantásticas de terror,
para assustar as outras pessoas ou para impactá-las. Então, beira mais esse contar vantagem, essa vontade de dizer que tem uma história mirabolante do que propriamente uma história real. Mas, através dessa ficção, ele trata isso como realidade. Os personagens que contam suas histórias afirmam que é verdade o que aconteceu, procuram ter provas para mostrar que aquilo que eles estão dizendo é verdade. Então, isso confere certa realidade a essas histórias. Isso traz um choque de realidade, né? Um choque para o leitor da época. Se o leitor de hoje, ao ler Noite na Taverna, pode sentir algum impacto, algum asco em relação à postura e atitudes de alguns personagens, imagine na época, um leitor romântico lendo a obra Noite na Taverna. Então ela se destaca na nossa literatura como uma obra diferente. E uma das marcas que alguns críticos vão trazer como marcas do romantismo é aquilo que se chama genericamente de satanismo, ou seja, uma obra marcada pela morbidez e pela busca daquilo que é obscuro, né? Então, chamando assim genericamente de satanismo. E essa obra, então, é uma obra marcante justamente porque é uma obra de horror, uma obra de choque, né, cultural e de choque. É claro que alguns vão dizer que há uma apropriação de obras do mesmo gênero em outras literaturas. E tudo bem, pode ser sim, e há uma influência de outras obras nessa obra. Mas é uma obra única na nossa literatura, e no século XIX e no século XX é que nós vamos ter alguma obra que se aproxima dessa realidade cruenta aí da mente humana. Então, muito importante que você leia. Eu vou trazer agora um poema dele, que eu quero mostrar para vocês, Lembrança de Morrer. Então, vou ler este poema com vocês, vocês vão acompanhar aí nos slides, e vocês vão perceber a profundidade, a sutileza e, ao mesmo tempo, como o tédio se destila nessa obra, nesse poema de Álvares de Azevedo, com 12 estrofes. Vamos lá? Quando em meu peito rebentasse a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra dormente. E me desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como quem deixa o tédio do deserto, o poento caminheiro, com as horas de um longo pesadelo, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobro de um cineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só levo uma saudade, é desses tempos que amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas, de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas, de meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, e que não zombavam quando, em noites de febre, enlouquecido, endoudecido, minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima às pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela Virgem que sonhei que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora do pálido poeta, deste flores. Se viveu, foi por ti, e de esperança de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdadeira santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha Virgem dos errantes sonhos, filho do céu, eu vou amar contigo. Descansem o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto, protegei o meu corpo abandonado e no silêncio derramai-lhe o canto. Mas quando preludia a ave da aurora e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abri os ramos, deixai a lua pratear-me a lousa. Até a próxima aula.
Fique com esse poema, ouça, leia novamente, pense sobre isso.